Fala fiel beleza. Neto e Marco Belo trouxeram informações sobre o Corinthians. Você sabia que o canal está fazendo um sorteio de uma camisa original do Corinthians? Participe clicando no link da descrição. Não deu certo, mas isso acontece. Isso é meio... Eu acho não que o problema é o clube. Desculpa, Fernando, não acontece, poderia até acionar justa causa. Olha, ele não está atendendo. Não, na hora de contratar, Fernandinho, tinha que saber o que acontecia lá no Grêmio. Se tivesse ouvido as pessoas do Grêmio, não contrataria. Porque todos nós que trabalhamos na empresa, inclusive o senhor, sabia o que ele fazia fora do campo. Mas aí ou você não sabe? Sim. Você sabe, não sabe? Você sabe? Sim. Mas dá pra nós falar? Não. Não. Mas se nós sabemos, por que o Corinthians contratou? Essa é a pergunta. Então, exatamente isso, né, Fernandinho? Porque a roda do negócio precisa andar. E aí, Belo? Eu perguntei para os dirigentes do Corinthians se havia alguma possibilidade de rescisão contratual, como está dizendo o Fernandinho. Eles falaram que não. Eu perguntei, mas nem se ele chegar bêbado no treino? Não. Mas nem se ele fizer uso de alguma substância proibida? Não. Não há possibilidade de rescisão contratual. Porque se o Luan entrar na justiça, ele ganha. E ele ganha muito mais do que o resto do salário dele até o final do ano. Não, então o Corinthians está preferindo Belo, deixar ele de lado. Não existe isso, Belo. Souza. Não, Belo, foi o que me foi falado dos Belo, dirigentes. como é que a justiça vai determinar que você pague algo para uma pessoa que não quer fazer o trabalho dela? Não quer fazer o trabalho dele. Ele tá fazendo... Eu não sou advogado, nunca estudei para isso, entendeu? O meu é bom pra caramba. Mas eu nunca vi isso. A justiça determinar algo para você pagar porque você não trabalha. Todos os treinadores quiseram dar chance para ele. Vocês viram o que estão fazendo para dar chance para ele de novo? Tem gente que falou que ele pode ser o substituto do Renato Augusto. Gente, se ele pode, eu posso apresentar no lugar do William Bonner. Boa noite. E aí, Renata Vasconcelos, como é que tá a vida? Uma gata, uma flor incrível essa Renata Vasconcelos. E eu vou apresentar no lugar do William Bonner. Eu vou apresentar lá. Vou do Eneg, do Jornal da Band. Eu não tenho competência pra isso, velho. Será que não viram que ele não tinha competência? Será que você acha que o Grêmio não quis vender ele antes? E aí, quando compra 50%, fora, não sei não se não deve pro Grêmio, hein? Não sei não, hein? Mais tarde. Ô, craque, só uma coisa. Eu não estou defendendo o Luan. Eu acho o Luan a pior contratação da história do Corinthians. Muito acima do Pato. Pra mim foi do Nilmar. Muito acima do Pato. Mas o Luan do Nilmar foi a pior. Mas o Luan tá treinando, ele tá cumprindo a obrigação dele. Você tem certeza? Sim. Todos os dias? Não existe no contrato. E nunca atrasou? Nunca deixou de ir? Atrasou e levou multa. É isso que o Corinthians deveria ter pego. Atrasou uma. Atrasou e levou multa. 3, pum. Que multa, meu? Rescinde o contrato. Atrasou e levou multa. Se é CLT, tem mecanismo para isso. O Corinthians tem obrigação de fornecer um preparador físico e um fisioterapeuta. Tá fornecendo, porque senão é processado também. E no contrato do Luan não diz que ele tem que treinar junto com os outros jogadores, nem que ele tem que... Não peguei o contrato desse na minha época. Ou que ele tem que ser titular do clube. Não, eu tinha que treinar, sabe o quê? Vocês falam de mim aí, que eu fui craque de bola mesmo. É só mostrar meus gols aí. Vamos falar sobre vários estaduais aqui no Show do Esporte ainda, mas vamos começar falando do Corinthians. Porque o Corinthians vive assim aquele momento bem conturbado. Não é conturbado, é bem conturbado, né? Porque foi eliminado do Campeonato Paulista, tem um longo período agora para se concentrar para a próxima partida, só lá em abril. Vamos assistir aí a situação do Corinthians, a gente já volta para comentar. Manda Twitter, hashtag Show do Esporte. Dias depois do Corinthians ser eliminado do Campeonato Paulista pelo Ituano, a principal torcida organizada do clube publicou um manifesto nas redes sociais pedindo a saída do diretor de futebol Roberto de Andrade. Na última sexta-feira, o desejo apresentado virtualmente ganhou as ruas e foi levado para o CT Joaquim Grava, invadido por dezenas de uniformizados que chegaram até a abrir um buraco em um alambrado lateral. E com faixas demonstraram novamente a insatisfação com o dirigente e com os jogadores, rotulados como incompetentes. Naquele momento, os atletas treinavam e foram obrigados a parar para uma conversa não programada com a turma da arquibancada. O presidente do clube, Duílio Monteiro Alves, não estava no CT. Roberto de Andrade, que estava, conseguiu se resguardar e não teve contato com o grupo, que foi recebido por Alessandro Nunes, o gerente de futebol.
A polícia chegou bem depois da invasão, repudiada pelo Corinthians em nota oficial. Nela, o clube fez questão de se dizer aberto ao diálogo e a ter relação com a torcida, mas mostrou-se profundamente indignado e triste com os invasores, que não representam a massa alvinegra. Ainda segundo a nota, imagens do circuito de segurança serão entregues para as autoridades policiais. É neste clima que os jogadores ganharam folga neste final de semana. Voltam a treinar amanhã. Jogo agora só em abril. O time estreia no Campeonato Brasileiro na metade do mês contra o Cruzeiro em Itaquera, mas deve entrar em campo antes pela Taça Libertadores. O sorteio das chaves e a definição da tabela da fase de grupos acontecem no dia 27 em Luque, no Paraguai. Semana complicada do Corinthians. Semana complicada, e é natural que seja complicada depois de um mau resultado. Assim, quando todo mundo imaginava que o resultado seria diferente e ele não é, quando todo mundo imaginava que o Corinthians de maneira categórica fosse avançar a semifinal e não avançou, você tem que repensar um pouco as coisas. O que você não pode é passar dos limites. Então, quando os caras invadem o CT de treinamento Joaquim Grava, que é o CT do Corinthians, eles invadem no momento em que os jogadores estão trabalhando, eles invadem, e quando o nome é invasão, ela é uma entrada sem permissão, então isso não pode ser permitido. Isso tem que ser coibido, isso é caso de polícia. Ponto. Eu não vou aqui ficar passando pano para torcedor que, entre aspas, ele quer o melhor para o seu time, mas da pior maneira. Então, vamos deixar bem clara a ideia de que somos totalmente contrários a esse tipo de posicionamento dos torcedores e nunca estarei ao lado desses caras aí, que para mim são vândalos que entram sem permissão. Eu não acho legal nem justo que você entre na casa de ninguém sem permissão. Então, essas colocações precisam ser feitas. Tirando isso, o fato é, não é normal o Corinthians perder a sua classificação para o Ituano. Não é normal, e eu vou te falar por quê, Kalinka. Eu sou um cara que gosta do custo e do benefício. Eu acho que a gente tem que exercer a nossa ideia de custo-benefício para tudo. Você vai comprar um carro, você vê quanto ele custa. Então, se você quer uma Ferrari, a Ferrari é super cara, mas ela tem um monte de benefícios para, diretamente proporcional ao seu custo, te beneficiar pela sua aquisição. Quando você compra um carro popular, você paga muito mais barato por ele, mas ele não acelera de 0 a 100 em 2 segundos. Então, você não pode exigir que o carro popular, que custou 1/100 daquilo que custa uma Ferrari, que ele tenha o desempenho da Ferrari. Ponto. Eu não posso exigir que o Ituano vença o Corinthians, que o Ituano se classifique, porque é 20 vezes o orçamento do Corinthians. Menor. 20 vezes menor. Aí, peraí, eu tenho que cobrar de quem? Eu tenho que cobrar do Corinthians. Custo, benefício. Então, quanto ganha o Roger Guedes? Então o Roger Guedes vai ter que ganhar aquilo que ganha o atacante do time do Ituano. Quanto ganha o Yuri Alberto? Então o Yuri Alberto vai ter que ganhar o que ganha o centroavante do Ituano. Esse é o meu posicionamento. Quando esse tipo de coisa acontece, você tem que repensar. E eu acho ótimo que o Duílio tenha apostado no Fernando Lázaro. Eu não acho que seja terra arrasada. Quando você ganha, não está tudo certo. Quando você perde, não está tudo errado. O Duílio apostou, e se ele apostou é porque ele é um cara que conhece futebol. Seu pai foi o grande Adilson Monteiro Alves, que fez uma trajetória brilhante comandando aquela democracia corintiana. Então o Duílio tem no DNA, primeiro, o corintianismo, ou seja, é um corintiano de fé, de muita força. Segundo, ele tem tradição que vem do pai, de poder comandar bem e da melhor maneira esse time do Corinthians. E eu espero que ele esteja fazendo isso. Agora, eu não posso aqui ficar me escondendo de opinar a respeito do que eu penso. Eu entendo que o Fernando Lázaro começou fazendo um bom trabalho, mas era muito prematura a ideia de já dizer que o Fernando Lázaro é ok. Eu digo e repito, Fernando Lázaro não tem tamanho para ser técnico do Corinthians. Mas o Abel Ferreira, quando chegou no Palmeiras, também não tinha tamanho. Só que o Abel Ferreira é ponto fora da curva. O Abel Ferreira é a exceção que confirma a regra. Por isso que tem talvez dar mais tempo e ter mais paciência com os técnicos que estão chegando agora, não?
Bom, eu sempre penso o seguinte, eu gosto de dar tempo ao técnico que está chegando agora, quando eu acho que ele tem suficiente competência para entender que ele pode estar naquele lugar. Eu, particularmente, não tenho nenhuma consciência ainda, porque eu não posso assistir os treinos do Fernando Lázaro, para saber se ele tem tamanho para ser o técnico do Corinthians e se o tempo vai fazer bem para ele. Às vezes você dá tempo... E aí, fiel, o que acham? Nos diga nos comentários. Um abraço e vai Corinthians!